No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês uma pergunta que eu recebi aqui no YouTube e que achei interessante trazer e falar para vocês nesse vídeo. Doutor, será que um tumor do tamanho de uma uva, do ponto de vista médico, ele pode ser grave? Ou seja, pensando um pouco além dessa pergunta, um tumor pequeno tem chance dele ser grave ou pelo tamanho dele eu já sei que ele tem uma gravidade menor? Como que nós interpretamos isso na prática? Qual a real importância do tamanho desse tumor dentro da oncologia? Então isso é algo que eu gostaria de abordar nesse vídeo para vocês, porque às vezes a gente fala muito em câncer inicial, em detectar nas fases iniciais, e esse conceito ele pode se confundir um pouco quando a gente pensa em tamanho de tumor. Temos que ter cuidado para avaliar isso, e esse é o tema que eu quero trazer hoje para vocês. Então, vem comigo nesse vídeo para entender isso melhor. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Luciano, sou médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para vocês, antes de entrar no tema, se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas. Isso ajuda tanto no crescimento aqui do canal, mas também essa informação, esse vídeo atingir mais pessoas, esse conteúdo chegar a gente que está tratando câncer, que está passando por isso, que teve um diagnóstico, ou mesmo que tenha alguma preocupação com relação a isso, tenha dúvidas. Eu acredito que esse conteúdo aqui pode fazer muita diferença e eu peço esse apoio de vocês aqui. Para quem quiser participar mais do canal, ter prioridade na resposta de perguntas, ajudar na escolha de temas, existe a possibilidade para se tornar membro, esse botão logo ao lado aqui do de se inscrever. E para quem quiser saber sobre o seu caso específico com mais detalhes, tem a possibilidade também do atendimento online. Então eu faço essas teleconsultas, muitas vezes para ajudar aí com uma segunda opinião, ajudar vocês a entender melhor o que está acontecendo, o tratamento, a forma que ele está sendo feita, se existe uma outra possibilidade. Enfim, é uma maneira da gente olhar tudo com mais calma e com mais tempo. Para quem tiver interesse, então, tem essa possibilidade aqui. Bom, nesse vídeo eu estou respondendo uma pergunta recebida aqui no canal e fica até a deixa para as dúvidas de vocês trazerem, perguntarem aqui, que sempre que possível eu estou dando uma olhada, nem sempre dou conta de responder todas as perguntas, mas conforme possível estou olhando ali e estou respondendo vocês. A pergunta era, um tumor do tamanho de uma uva, será que ele pode ser grave? Vamos entender alguns conceitos então. A gente tende a imaginar que um tumor grande ele tende a ser pior, ele tende a estar mais avançado. Isso pode ser correto para algumas situações e outras nem tanto. Vamos entender isso. Por exemplo, quando eu pego uma doença como câncer de mama, o tamanho ele faz parte do estadiamento. Eu sei que um tumor de mama, quanto maior, ele tende a ser mais grave, ele tende a ter um estadiamento mais avançado. Um tumor de mama inicial, ele vai ser menor que 2 centímetros, o que a gente chama de T1. Já um T3 é um tumor acima de 5 centímetros, ele tende a estar um pouco mais avançado. Então esse conceito ele pode ter alguma relação com o câncer de mama. Só que aí entra um parênteses, eu posso ter um tumor, por exemplo, pequeno, um T1 como eu falei, 1,5 centímetros, vamos colocar assim, mas que ele já tenha linfonodos axilares, eu já tenha lesões que saíram da mama. Nesse momento, o tamanho, claro que ele é importante, mas eu tenho um outro dado aqui, que é o linfonodo, essa íngua axilar que foi invadida pelo câncer. E aí eu dizer só pelo tamanho que não é grave, que não é um estadio mais avançado, estaria errado. Ou seja, eu tenho que analisar todo um contexto. Fora esse exemplo que eu dei aqui, para outros tipos de doença, o tamanho não importa tanto. Vamos pensar em um câncer de bexiga. No câncer de bexiga, me interessa muito a infiltração no órgão. Se eu tenho uma lesão de 3 centímetros, mas que está superficial, isso pode ser um tumor inicial, e eu posso ter um de 2 centímetros, por exemplo, que já está infiltrado na parede. Esse é um tumor mais avançado. Ou seja, para esse tipo de câncer, a biópsia é aquele resultado que vai mostrar para nós esse nível de infiltração e o quanto esse tumor pode estar ou não mais avançado, ser mais grave. Veja que aqui o tamanho já não é tão importante, me importa a infiltração. Isso vale para outros tipos de câncer, como ovário, câncer de intestino. Então, para várias outras doenças, o tamanho importa menos. Para
Já outras, como câncer de mama que eu citei, câncer de pulmão, por exemplo, pode entrar no estadiamento a questão do tamanho. Então, em resumo, o que eu queria dizer para vocês? O tamanho, ele pode sim ter relação com a maior gravidade em alguns tipos de câncer, porém isso não vale para todos. Esse é um conceito fundamental aqui. E o segundo ponto é, o tamanho analisado de forma isolada também não vai definir para mim se um câncer é mais grave ou não. Eu preciso saber, além do tamanho, grau de infiltração, se tem linfonodos associados, se tem metástases à distância. Eu posso ter tumor pequeno, que parece inicial, mas já com metástases à distância, já com lesões em outros órgãos. E tumores que às vezes são grandes, volumosos, mas que estão localizados. Veja que a análise ela é muito mais complexa do que propriamente o tamanho do tumor em si. Claro que a gente quer detectar esse tumor o menor possível, isso facilita a cirurgia, tem algumas outras questões. Mas percebam que nem sempre esse é um sinal de gravidade para algumas situações. E mesmo naquelas em que ele é importante, há outros contextos a serem analisados. A agressividade da lesão, o tipo do câncer, localização, tudo isso pode fazer uma diferença muito grande nessa avaliação e nas melhores decisões de tratamento. Então, como que eu responderia essa pergunta, chegando aqui mais ao final do vídeo? O tamanho, ele pode sim ter importância com relação à gravidade, mas depende do tipo de câncer, então essa informação é importante que eu saiba, para que tipo de câncer que é esse tamanho que de repente você está trazendo para mim, que você está avaliando. E num segundo momento esse dado isoladamente não quer dizer nada, eu preciso de todo um contexto de outras situações, como eu citei, se tem metástase ou não, se tem linfonodos comprometidos, o grau de agressividade desse tumor, o tipo histológico dele em específico, tudo isso vai ajudar o oncologista a entender qual a gravidade, qual a intensidade do tratamento que tem que ser feito, também qual o prognóstico, qual o risco que esse paciente em questão tem que ter. Em resumo, o que eu quero trazer para vocês esse vídeo? Dificilmente um dado isolado em oncologia vai servir como parâmetro para nós entendermos todo o contexto do paciente. Eu preciso saber vários detalhes. Aqui eu citei para vocês detalhes da doença, mas também são importantes detalhes do paciente. Independente da doença ser mais agressiva ou não, será que o paciente me permite fazer um tratamento mais intensivo? Às vezes um paciente tem uma doença inicial, já não tem condições para uma cirurgia, para uma quimioterapia, seja por uma idade mais avançada, seja por um problema de saúde grave, tudo isso tem que entrar no contexto. Por isso que eu sempre falo aqui, o tratamento ele é individualizado, ele depende muito de cada paciente, de cada doença e do que a gente tem disponível também para utilizar e para oferecer sempre o melhor em cada situação. Certo, pessoal? Esse era o tema que eu queria trazer para vocês hoje. Mais uma vez gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas e também comentar no vídeo. Tragam as dúvidas de vocês, elas são muito importantes para eu entender realmente o que o paciente pensa. Não adianta eu vir aqui tentar pensar o que pode ser dúvidas de vocês. Quando vocês deixam essas perguntas para mim, isso é muito importante, me ajuda a trazer um conteúdo que é mais relevante para vocês. Mais uma vez eu agradeço a participação aqui. Beleza? E até o próximo.